Começa agora na UEM-FM o programa E a Saúde Mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado e apresentado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 9 9722 7115. No ar, o programa E a Saúde Mental? Como vai? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um programa E a Saúde Mental, como vai? Eu sou o professor Fábio Lopes, do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá. Esse programa é um projeto de extensão em parceria com a Rádio Universitária UEM-FM 106,9 e a ideia é que a gente faça discussões e debates sobre saúde mental e sociedade. Para hoje a gente tem a grata surpresa e a honra de contar com uma pessoa que foi da minha formação, colega de formação, a Mônica Prado, que é psicóloga pela Universidade Estadual de Maringá, pós-graduada em psicanálise freudo-lacaniana pela Universidade Dom Bosco, é psicanalista e exerce a clínica psicanalítica com crianças e adolescentes. A ideia é que hoje a gente discuta as relações entre saúde mental, redes sociais, internet, adolescência, discursos de violência e algoritmos, tudo isso que rege e tem um forte impacto hoje na saúde e na subjetividade, especialmente das crianças e adolescentes. Mônica, seja muito bem-vinda, é um prazer contar com você. Eu vou começar com essa pergunta visando a discussão sobre a relação entre o funcionamento dos algoritmos e a coisa de busca de likes hoje em dia, que é muito presente na cultura dos adolescentes, essa coisa que move as pessoas em busca de uma sociabilidade virtual e os impactos que isso possa ter na saúde mental das crianças e adolescentes. Vou começar por isso, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigada, Fábio, um prazer estar aqui. Boa lembrança, né? Nossa época de graduação, lá se vão 20 anos. Mas essa é uma discussão assim, que tem tomado bastante a minha atenção, tenho ficado muito atenta e preocupada com isso, porque a gente sabe, tem um certo conhecimento, quem não tem deveria procurar, né? Porque as redes sociais, elas hoje tomam um espaço muito grande no nosso dia. A gente tem dedicado muitas horas da nossa convivência através dessa ferramenta, né, dessa suposta interação que a gente consegue realizar através de redes sociais, como as mais famosas, Facebook, Instagram, Twitter, né? E a gente acha, isso dá a nós uma ilusão, porque é 100% uma ilusão, de que a gente tem algum controle sobre aquilo que está acontecendo ali. E sobre isso, justamente por causa da influência que isso tem no nosso dia a dia, esse falso controle produz uma falsa realidade, né? Não estou dizendo aqui das interações, existem interações reais, isso não é incomum, muitas pessoas usam essas redes como uma janela ou até uma ponte para estabelecer outras relações, mas a gente nunca pode esquecer que quem orienta isso de forma muito calculada são os algoritmos, né? E os algoritmos querem dizer o quê? O que são os algoritmos? Por que a gente deve se preocupar com eles? Porque na relação das redes sociais, em que você tem a suposta ilusão de que você não paga pelo serviço, alguém está pagando. Não existe nada que seja gratuito, né? E quem paga pelos algoritmos é quem determina as coisas que vão acontecer na sua e na minha rede social, né? Então, a ilusão que a gente tem, ela é uma ilusão vendida, onde o produto comercializado é o nosso comportamento, né? Aí está o grande risco para crianças e adolescentes que não são capazes de avaliar isso e não são capazes de se defender disso, né?
E isso é uma série de armadilhas, né? Porque todo o funcionamento dos aplicativos, todo o funcionamento, especialmente dos jogos, né? Dos games e aqueles que são em rede, né? Que dão aquela sensação, inclusive, de certa sociabilidade também, porque existe de fato uma rede social que envolve os jogos, elas também têm a ver com o funcionamento não só de likes, mas da coisa das skins, que eles chamam, né, de colecionar as roupas, os apetrechos e se destacar por isso e por aquilo. E isso realmente é uma armadilha que os pais têm que ficar atentos. Eu pediria que você pudesse, eu sei que não há fórmulas, mas eu pediria que você pudesse falar de orientações, né? O que a gente pode pensar da perspectiva dos pais e da educação dos filhos que lidam com isso, mesmo sabendo que não há fórmulas mágicas. O que dá para dizer para os pais? As fórmulas mágicas, elas não existem, mas existem fórmulas que funcionam, né? Uma delas as crianças precisam saber, mas primeiro os pais precisam saber, para poder orientar as crianças. Os pais precisam estar atentos de que tudo o que circula, e isso não é uma força de expressão, absolutamente tudo que circula no celular do seu filho é comércio, são vendas de produtos. O comportamento do seu filho dispara uma série de algoritmos que dispara uma série de mensagens, propagandas, anúncios, que ele fica submetido. E, no meio disso tudo, mensagens subliminares, aquelas imagens que aparecem entre um frame e outro, e que, pela velocidade, a nossa visão não capta, mas o nosso cérebro capta, né? Tudo isso é influência de comportamento, né? O Facebook é venda, o Instagram, os jogos, tudo isso são vendas, né? Parece um pouco assim, um apocalipse now, a gente pensar nisso, é um pouco assustador. Mas ele só pode ser assustador se a gente não souber o que esperar, né? E não souber como reagir assim. Então, primeiro, os pais precisam conversar com as crianças e precisam explicar que é assim que funciona, né? Todo influenciador digital de jogos, toda a venda de produtos que tem por trás disso, toda ideia que um influenciador digital, por exemplo, emite nos seus canais, eu lembro dos influenciadores digitais, porque as crianças são muito captadas por isso, os adolescentes também, porque eles estão procurando modelos identificatórios, eles estão procurando modelos de ser pessoa, e aparece isso como uma boa opção. Todas essas pessoas são financiadas, todas elas estão a serviço de algum discurso vendendo o comportamento da criança e do adolescente para as grandes empresas, né? Não a gente tem a ilusão de que o que se vende é o moletom, é o chinelo, é a camiseta, mas é o contrário. O que é vendido é o comportamento e o interesse da criança e do adolescente para as grandes empresas. Perfeito, fica o alerta não só para pais, mas a sugestão de regulamentação disso, porque é claro que a gente tem que ter acho que o foco, na verdade, é sempre a educação das pessoas, porque o controle da emissão, da publicização, né, o controle do algoritmo por meio de políticas, por meio de legislação, isso não só é mais distante, como também não seria suficiente, porque as pessoas ainda poderiam não estar despreparadas para fazer a leitura desse funcionamento. Então, muito importante o foco na educação, né, na orientação. Sim, na orientação, né, na prevenção, prevenir as crianças que elas são seduzidas para estabelecerem uma conexão com grandes empresas. Por trás do algoritmo estão as grandes empresas, né? Por trás daquilo que aparece na tela tem interesses econômicos. Perfeito, fico alerta. Então, eu queria falar um pouquinho também agora de um outro subtema muito presente na internet, de modo geral, e nas redes hoje em dia, que são os discursos de violência, né, e o impacto disso também, muitas vezes, nas crianças e adolescentes. Se por um lado nós temos isso muito claro no campo da política, né, entre aspas, do mundo adulto aí, porque hoje o posicionamento é uma coisa muito que leva a posições extremas. A sociedade está há muito tempo rachada e bastante, uma palavra muito comum hoje é a polarização, né, da sociedade, mas isso também chega e atinge as crianças e os adolescentes de alguma maneira. Há um discurso violento, de certa forma, né, nas redes sociais, nos faces e nas posições. As pessoas atacam livremente, atacam de graça, né, pelas posições.
há a tal cultura do cancelamento, que as pessoas são canceladas, entre aspas, por seus posicionamentos. Como é que você vê isso, esse discurso violento e a relação disso com a saúde e o impacto disso para a saúde mental das crianças e adolescentes, principalmente, que é a tua área? Obrigado. Eu acho preocupante, nós teremos aí algumas gerações para estabelecer aí muita produção sobre isso, né? Já temos muita produção, mas o que é gritante e imediato? Você lembrou uma polarização política, mas eu acho que a gente tem aí uma coisa, a gente não sabe quem nasceu primeiro, o discurso violento, polarização política, ou seja, de qualquer maneira, o que a gente encontra, seja em qualquer forma de polarização, o posicionamento diante de um conflito pela escolha do confronto, né, porque são coisas diferentes. O conflito, ele existe o tempo todo, né, entre pessoas, o conflito existe o tempo todo. Em que sentido? No sentido de que eu preciso escolher de manhã se eu vou tomar café, vou tomar um chá, e aí a pessoa que vive comigo pode dizer, não, eu quero café, e aí como é que a gente vai fazer? Vamos pedir uma pizza, ou vamos pedir uma comida chinesa. Isso é um conflito de ideias. As pessoas querem, naquele mesmo momento, para aquela situação em que elas estão compartilhando uma fração de tempo, elas querem coisas diferentes. Isso é um conflito, né? Agora, o que nós estamos ensinando através de uma polarização quase que estúpida, de um discurso de cancelamento, é que com o conflito, a gente não precisa ensinar para as crianças a argumentação ou a inteligência emocional de lidar com isso. Inclusive, se a gente pega aí uma coisa que é fascinante, que é dar uma olhada, por exemplo, no mundo dos negócios hoje, no mundo do empreendedorismo hoje, que nas décadas 60, 70, 80 e 90, os grandes CEOs das empresas eram aquelas pessoas técnicas. Quando a gente olha para o mundo hoje, a gente vê que os grandes CEOs de empresas são pessoas que sabem lidar com pessoas. E às vezes nem têm formação técnica, mas são pessoas que têm inteligência emocional. Por quê? Porque são pessoas que sabem lidar com conflitos, né? Sem que isso vire um confronto a ponto do outro ser destruído, o discurso do outro sendo diferente do meu, ser a ponto intolerável, que eu preciso bloquear o acesso dele a mim, porque eu não suporto que nós pensemos coisas diferentes a respeito de um mesmo assunto, né? Esse é exatamente o caminho contrário do que é civilizatório, né? Do que é inteligente, né? Porque tudo o que é grandioso na nossa história veio das pessoas que estavam em questão conseguirem estabelecer produções através de conflitos, né? E não confrontos, né? Você pega, usando de novo o exemplo corporativo, que as pessoas têm muito interesse. Se você perceber, hoje as empresas são compostas por culturas completamente diferentes. No mesmo ambiente de trabalho, trabalham pessoas de países diferentes, né? De culturas diferentes. Porque a gente já sabe que a soma das experiências, a soma das diferenças, ou fazer das diferenças alguma coisa produtiva, é muito enriquecedor. Então, o discurso do cancelamento e o discurso violento para isso é um fracasso. É um fracasso da nossa inteligência emocional, da nossa capacidade de construir coisas, laços, soluções, oportunidades através de experiências diferentes. A gente está desaprendendo a somar com isso e começando a subtrair, né? A excluir o outro da nossa face, porque a face que eu vejo no outro não corresponde à minha própria imagem. Isso é bem narcísico, né? Perfeito, muito legal ouvir isso, Mônica. Eu fico me perguntando, assim, muitas vezes a gente ouve uma discussão na internet assim que pergunta: a internet deu visibilidade a uma violência já presente ou tudo isso tornou as pessoas mais violentas e agressivas? O que de fato aconteceu? A gente, enfim, o Brasil, enfim, olhou no espelho, entre aspas, através da internet e viu que ele é isso, ele sempre foi isso, ou as coisas degringolaram em algum momento, né, e nos tornamos esse país violento que somos, né? A gente precisa reconhecer isso hoje. Olha, Fábio, isso é uma coisa assim que eu me pergunto sempre, porque eu não sei se a gente se olhou no espelho ou a gente se olhou dentro do armário, né? Enfim,
O que a gente encontrou dentro do armário não era bem o que a gente esperava encontrar, né? No discurso popular. A gente encontrou muito mais discursos totalitários do que outras coisas que a gente supunha ter. Mas eu ainda não acredito que nós somos um país violento em determinados sentidos. Por quê? Vou dar um exemplo simples para você. Você não consegue andar com o seu carro na rua 2 quadras com a porta aberta. Você não consegue. Alguém vai buzinar, vai parar, vai emparelhar ao seu lado para te dizer que a sua porta está aberta, que você está sofrendo um risco, né? O que eu acho que está acontecendo, e a gente precisa imediatamente interromper esse ciclo da maneira que estiver, ou pelo menos botar isso sobre a mesa para que a gente possa discutir e isso esteja à luz da consciência, não só da reação, é que existe um falso comportamento. Primeiro, tentando responder a questão 1 da sua pergunta, eu acho que a internet possibilitou que pessoas que não tinham coragem de expressar ou compartilhar um discurso violento se supõem na condição de fazê-lo, porque tem a ilusão de que neste discurso o corpo não está presente. Se você pegar 80% das pessoas agressivas e violentas na internet, elas não diriam as coisas que elas escrevem para você, para mim, para qualquer outra pessoa, na sua frente. Né? Não diria isso para você, para qualquer outra pessoa, cara a cara. Então, existe ali uma ilusão de que o corpo não está presente, e se o corpo não está presente, você é desconvidado, você está fora de pagar pela responsabilidade do que você diz, né? Quando isso não é verdade, né? Quem está botando esse véu sobre si e se autorizando assim a não ter censura, não tem ideia do quanto se revela, né? Não tem ideia do quanto se deixa ver. Mas eu acho que isso é, sim, influenciado pela circunstância, pela ilusão que a gente tem de uma não implicação no que é social, né? No que é rede social, no que é virtual, uma não implicação nisso que é virtual, uma estimulação, porque também as redes sociais trabalham muito bem com algoritmos para promover esse discurso, né, de cancelamento, esse discurso horroroso de cancelamento, de polarização, porque também tem gente pagando para essa banda tocar essas músicas, né? A gente precisa deixar de se iludir que isso reflete um pensamento popular. Isso não reflete um pensamento popular. Então, sim, a internet possibilite essa ilusão e algumas pessoas se sentem um pouco mais livres, entre 10 mil aspas, para reagirem de uma maneira que não fariam pessoalmente, isso é lamentável. Mas eu também não acredito que essa seja a verdadeira face, porque isso também é um comportamento orquestrado. Aí eu vou recorrer a Freud, quando ele fala da civilização, né, do comportamento da massa, quando ela está envolvida em um grupo em que as questões individuais ou então mesmo as características individuais desaparecem em nome de um discurso, para que aquela pessoa se sinta fazendo parte de uma totalidade. Infelizmente, o discurso hoje é esse. Não vai durar, eu quero crer, porque tem muita gente inteligente explicando que esse discurso é falacioso, né? Mas é verdade, ele acontece, ele tem efeitos, mas a gente também tem a função de educar as novas gerações de quanto isso é uma ilusão. Perfeito, muito legal ouvir isso, né? Porque, de fato, se a gente vai num tema polêmico de um portal de notícias e vai lá ler os comentários, né? Tem sempre essa brincadeira, nunca leia os comentários, porque a gente fica abismado de ler aquilo e a gente se pergunta o que está acontecendo, né? Se a internet amplifica esses comportamentos. Bom, eu queria, infelizmente, tentar encaminhar, né? Porque a gente tem esse limite aí do tempo já se aproximando. Eu queria tentar falar alguma coisa do âmbito da clínica, que é do teu âmbito de atuação, se dá para a gente falar das chamadas dependências tecnológicas, né? Dependências, há já dentro das categorias oficiais de
diagnóstico, já há a identificação da dependência tecnológica. Isso surge na clínica? Isso tem correspondência? Como é que você vê esse cenário? É tão curiosa essa sua questão, porque curiosa pensar sobre ela, né? Não a questão em si, curioso pensar numa resposta para isso, porque as pessoas continuam, vamos pensar, 20 anos de clínica, as pessoas continuam se queixando das mesmas coisas, né? Os cenários mudam, mas o questionamento continua sendo o mesmo, né? Sobre as relações, sobre os sentidos das relações. É claro que tem uma coisa que acontece hoje, isso é geral, e a gente que também temos que pensar muito como civilização, como sociedade. A gente nunca viveu numa sociedade com as atividades tão facilitadas, né? Quando nós dois éramos crianças e a gente queria falar com alguém que não estava conosco, nós tínhamos que comprar uma ficha num bar qualquer, pegar uma fila de um orelhão, né? Fazer uma ligação e se contentar com o tempo que nós tínhamos, que estava ali delimitado por aquela ficha. Quando a gente queria tirar uma foto, a gente tinha que se limitar ao limite real das 24 poses e suportar revelar os nossos momentos só depois, né? Então, nós nunca vivemos um tempo com tantas facilidades, nunca foi tão fácil viver. E a nossa sociedade nunca esteve tão adoecida nem tão cansada. Né? A gente nunca esteve com tantas possibilidades diversas de diagnóstico. Mas eu digo para você que a questão é sempre a mesma. E ela está sempre envolvida na relação com o outro. E hoje, lógico, com as novas ferramentas, os últimos 30 anos foram muito revolucionários. Isso sim aparece. Mas eu te digo que aparece muito mais enviesado pelo discurso da falta de limite, pelo discurso da insuportabilidade da diferença, pelo discurso da obrigação de um gozo sem limite, que também é o contrário da civilização. Aliás, não é gozo se é sem limite, né? É só satisfação sintomática, todo gozo é limitado, todo prazer é limitado, né? Não gozo, todo prazer é limitado. Então, existe esse discurso imperativo de que tudo é possível, porque nós vivemos uma sociedade tecnológica que nos ilude a esse respeito, e isso nos empurra para uma solidão, né? E uma sensação de inadequação com tudo isso que a gente vive e vê, inclusive estampado nas redes sociais, e isso não é sem efeitos sobre as crianças e os adolescentes que estão à deriva. Né? Boa parte dos nossos sofrimentos hoje dessas gerações são porque são gerações sem limites e sem balizamentos reais para como elas vão organizar a sua vida e o seu mundo, perpassando tudo isso pelo crivo do seu próprio desejo. Uma sociedade que intoxica a gente com respostas, que oferece tantas respostas para as faltas, é uma sociedade que adoece. Porque a falta ela é estrutural e suportá-la é a mãe da criatividade e da produção, como diria Freud, né? Muito bom, Mônica. Eu vou fazer uma última pergunta, que tem a ver, evidentemente, com o mundo pós-pandemia, né? A gente já começa a ter que, não no Brasil, infelizmente, mas a gente já pode começar a visualizar esse mundo, e é evidentemente que tudo mudou, esse é um consenso. E as relações remotas vieram para ficar, independente do cenário, elas vieram para ficar, né? Muito se fala aí de uma hibridização realmente das relações de trabalho, das relações de ensino, educação, de maneira que o uso das redes e o uso das ferramentas e das tecnologias não só se amplifica, como não volta para um patamar anterior. E eu queria que você me dissesse um pouquinho qual é a perspectiva que dá para pensar, né, do impacto disso, porque a gente tem benefícios, obviamente, né? Muitas vezes a gente se desloca para uma reunião, né, do departamento, vamos falar do meu departamento, a gente se desloca, 40, 50 professores se deslocam para uma reunião de departamento mais ou menos burocrática, de algumas aprovações imediatas e óbvias, e o remoto nos chamou atenção para isso, né? A gente sempre teve muito preconceitos, obviamente, e identificava os limites disso,
mas isso veio para ficar. Como é que você vê o impacto dessas relações remotas daqui para frente? Isso veio para ficar, não há dúvida. Isso aconteceria naturalmente, né, nos próximos anos, mas a pandemia acelerou isso, como sempre acontece, em momentos de crise, as transformações são antecipadas. Mas eu te digo que nós estamos, então, nesse momento, falando de uma parcela pequena da população mundial. Nós estamos falando de uma parcela que tem acesso à internet de qualidade, a gente está falando de uma população que tem bons usos dos seus instrumentos tecnológicos, mas existe por trás dessa minoria uma imensa multidão de gente que não tem esse acesso, né? Então, eu acho que a nossa preocupação, talvez, Fábio, seja outra, seja a inclusão, né? Seja dar a essas pessoas que não têm esse acesso a oportunidade de ter, porque senão nós teremos aí mais um fator segregador de populações e que impossibilitam outras classes sociais, né, outras, inclusive faixa etárias, de acessar a igualdade de oportunidades. Nós acabamos de ver isso durante a pandemia, né? As escolas particulares se organizaram muito rapidamente para que elas pudessem responder, mesmo uma resposta de mercado, né, para os contratantes, pais e alunos, para que eles não se sentissem lesados por pagar por um serviço e não receber. Mas a gente tem um número gigantesco de crianças que não tiveram acesso à educação remota, porque não tiveram condições técnicas mesmo, né? Então, inclusive, tramita-se bastante projeto interessante de lei para que isso possa ser foi vetado pelo nosso presidente, obviamente, de uma lei de acessibilidade, né? Então, eu te digo que me preocupa muito mais que isso tenha acelerado as diferenças e tenha aumentado as desigualdades e a falta de oportunidade, do que o que é que nós vamos fazer com isso, com isso que a gente tem, né? Porque isso a gente vai dar um jeito. Acho que a nossa preocupação mais genuína teria que ser como é que a gente vai reduzir a desigualdade, porque criou uma desigualdade gigantesca, né? Eu acho, só tenho a agradecer pelo que você falou agora, acho perfeito a tua colocação. Eu conversei com Mônica Prado, ela é psicóloga pela Universidade Estadual de Maringá, foi minha colega de turma, muita honra e satisfação de encontrá-la nesse momento. É pós-graduada em psicanálise freud-lacaniana pela Universidade Dom Bosco, é psicanalista, exerce a clínica psicanalítica com crianças e adolescentes. Mônica, muitíssimo obrigado, foi um prazer. A todos aqueles que nos ouvem e queiram enviar suas questões, nós temos 2 canais de comunicação, um é o e-mail e a saúde mental como vai, @uem.br, tudo junto, e a saúde mental como vai, e o outro é o WhatsApp 449-9722-7115, podem enviar dúvidas, questões e perguntas para os nossos entrevistados. Mais uma vez, muito obrigado, o programa se despede aqui. Obrigado, Mônica. Eu que agradeço. Eu fico louco, eu fico fora de si. Ele fica assim, eu fico fora de mim. Você ouviu na UEM FM o programa E a Saúde Mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. Programa E a Saúde Mental? Como vai? No ar às quintas-feiras, à 13h, com reapresentação aos sábados, às 8 da manhã. Apoio UEM FM. Em sintonia com a comunidade.